Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho, texto 1 Reis 19, do 8 em diante. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, esse texto aqui, e nós vamos conversar um pouquinho nesta noite, tem duas partes importantes deste texto. E o tema que eu dei para o nosso estudo hoje é o medo de um profeta. Elias era um profeta sem igual. Elias era um profeta sem igual. Ele tinha acabado de vencer os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Asterá. Ao total, ele matou 800 e poucos falsos profetas, né? Ali naquele evento que cai fogo do céu, queima tudo no altar. Então, Elias, ele era respeitadíssimo como profeta,
Porque Deus agia muito. E se nós vamos ver toda a história de Elias, nós vamos ver quantas coisas Elias fez. E aí, depois deste acontecimento que ele mata os profetas ali, então Jezabel pede a sua cabeça. Jezabel quis matá-lo. Jezabel, ela é a rainha de Israel e ela era a que trouxe a adoração para Israel, a adoração de Baal para Israel. E aí, quando ele matou os profetas, então ela cobrava e pediu para matar Elias. E aí, então, é esse episódio aqui, né? Que Elias foge com medo de ser morto por Jezabel. E aqui no versículo 8, a gente não leu desde o começo, versículo 8, ele estava num lugar, Deus enviou um anjo para trazer comida a ele, ele comeu, e diz, no versículo 8 diz que com a força daquela comida, ele caminhou por 40 dias, até chegar no Monte Horebe. Então, olha quantas experiências Elias tinha tido com Deus. Elias tinha feito coisas extraordinárias com Deus. E a gente fica assim só pensando no gostinho, né? Mas ele teve medo de morrer. E isso, irmãos, não torna Elias fraco. O medo que ele teve, o medo de morrer, que fez com que ele fugisse, não torna ele fraco. Torna Elias simplesmente humano. Elias era um homem de Deus, era um profeta de Deus, mas era humano, como eu, como você, como qualquer um de nós. E sabe, irmãos, a grandiosidade da palavra de Deus, da Bíblia, está nisso. Que ela mostra os grandes feitos, mas mostra também a humanidade dos que fizeram grandes coisas. Que não eram perfeitos, que não eram super-homens. A Bíblia podia contar só as proezas de Elias, né? Só o que Elias fez de grande. Podia. Mas ela conta também os temores de Elias, as dificuldades de Elias, para mostrar, irmãos, que Elias era homem como eu, como você. Ele não tinha superpoderes, ele não era superdotado. Não. Entende, irmãos? E isso a Bíblia mostra em cada um dos seus muitos que ela cita, né? Davi, como todos os outros, ela mostra que eles tinham uma relação extraordinária com Deus, mas eles eram pessoas como eu e você. Isso também mostra que nós também podemos ter a mesma relação que esses homens tinham com Deus. Nós também podemos ter a mesma relação que esses homens tinham com Deus, nós podemos ter. Porque o Deus deles é o mesmo Deus nosso. E eles não temos diferença. Somos humanos, temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos, né? Então, irmãos, Elias aqui, ele não, em nenhum momento ele fugir, ter medo da morte, o tornou fraco. Mas, simplesmente, ele era humano. Quem não teria medo da morte? Quem será numa situação parecida com a do Elias também não fugiria? Mas nós vamos ver que Deus trabalha, irmãos, e Ele quer nos mostrar grandes coisas, às vezes através de sentimentos que são normal a cada um de nós. Medo, insegurança, depressão, angústias, fazem parte da humanidade. E não é porque a gente é cristão que a gente não tem esses sentimentos. A gente está sujeito a tê-los. Isso nos torna menos cristãos? Não. Elias não se tornou menos
homem de Deus, menos profeta de Deus. E Deus entendeu tanto o medo que ele tinha da morte, que o que aconteceu com Elias? Ele não morreu, né, irmãos? Ele não morreu. Deus o tomou para si. Como que Deus entendeu tanto esse medo que Elias tinha da morte? Ao ponto dele dizer, não se preocupe, você não vai enfrentar a morte. Olha só. Então, esse temor que Elias teve não afetou a relação dele com Deus. Não afetou em nada a relação de Elias com Deus. Ter sentimentos, muitas vezes, que não são tão bons, como medo, angústia, depressão, tristeza, são sentimentos que fazem parte da nossa humanidade. Fazem parte. Isso não quer dizer que a gente esteja de mal com Deus. A questão é como a gente lida com esses sentimentos. De que maneira a gente consegue vencer esses sentimentos. E é isso que nós vamos ver, como Elias venceu esse sentimento. Porque tê-los é normal. Ninguém está fora de ter momentos de medo, de tristeza, de angústia, né? De preocupações. Embora a gente saiba que Deus cuida de nós, é normal, né, irmãos? A gente passa por momentos assim. Mas a diferença é como nós passamos esses momentos. Esses momentos nos levam mais próximos de Deus ou mais longe de Deus. Aqui Elias está fugindo, ele estava fugindo sim, de Jezabel, de Acabe. Mas para onde ele foi? Caverna que ficava onde? Que é o monte de Deus. Ele fugiu, mas ele fugiu para onde ele sabia que Deus estava. Entendeu? Então, faz toda a diferença. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é isso. Ele se escondeu depois de ter vencido os profetas de Baal. Depois de ter feito algo extraordinário, né, irmãos? Quando a gente vê o Elias lá, diante dos profetas de Baal, parece que não é o mesmo Elias que correu e se escondeu na caverna, não é? Lembra da passagem, ele lá falando para os profetas, não, gritem mais alto, acho que os deuses de vocês estão dormindo, né? Que ousadia de Elias ali. E aí, de repente, aqui nós vemos Elias, depois que algo extraordinário lá, ele fugindo, irmãos, com medo. Parece inacreditável que seja o mesmo Elias, né? Mas é a nossa humanidade, nós somos assim. Tem dias, não é, que a gente acorda e fala assim, hoje vou matar o leão de primeira. Né? E tem dias que a gente acorda, né? Assim, que se você achou um leão mancando, é o meu. Eu não consegui matar ele hoje, só machuquei. E tem dias que a gente está assim mesmo, né? A gente não consegue vencer. Porque é a nossa humanidade, irmãos. Nós somos constituídos de emoções. Deus nos criou assim. Nós não somos só coragem. Nós não somos só ousadia. Que bom se fôssemos, mas a gente não é. Como humanos, nós temos as nossas quedas, os nossos medos, as nossas angústias. E será que vai dar? Às vezes nossa falta de fé, né? Que não deveria, mas acontece, né? E Elias também, e ele passou por isso, irmãos. Ele tinha tido uma vitória extraordinária contra os profetas ali. Ele viu Deus fazendo o que Deus fez lá, gente. Visualizem por um momento aquela situação lá. Ele molha o altar, ele joga tudo ali, de repente vem fogo do céu e consome tudo. Que coisa mais magnífica. Mas, de repente, logo depois ele tem medo. Mas é a nossa humanidade, né? Então, isso não torna ninguém fraco, irmãos.
Nós usamos muito um versículo de Provérbios que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Às vezes a gente usa ele de maneira até errada, porque quando alguém está triste, desanimado, a gente usa esse versículo para dizer que a pessoa não tem força. Mas, na verdade, não é. É como eu falei, a nossa humanidade. Nós podemos passar por angústias, sofrimentos, medos. A questão é o que a gente faz com esses sentimentos. É aí que mostra a nossa força ou a nossa fraqueza. É como nós passamos. E eu já dei a dica aqui. Elias passou como? Indo para mais próximo de Deus. Ele achava que ali no Monte Horebe, o monte de Deus, ele estaria mais próximo de Deus. Mesmo com medo, ele correu para próximo de Deus. Então, quando o medo, a angústia, as dificuldades vêm, para onde a gente vai? Faz toda a diferença. Segundo ponto, Deus o interroga. Ele chega ali e Deus fala assim para ele: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E aqui é um outro sentimento que Elias expressa ao Senhor. E ele diz assim, que ele ficou só. Elias estava se sentindo sozinho. Ele estava achando que não tinha ninguém mais para ajudá-lo. E às vezes a gente se sente só, né? Às vezes os problemas, as lutas, as dificuldades, aquilo que a gente passa, parece que ninguém está vendo o nosso sofrimento, né? A gente tem pessoas do nosso lado, mas parece que as pessoas não entendem aquilo que a gente está colocando para elas. Então, é um sentimento de solidão. E Elias estava tendo esse sentimento. Ele teve medo e ele se sentiu só. Ele estava se sentindo só. Puxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou sozinho. Os outros profetas foram mortos. E ele achava que ele estava sozinho. Então, Elias, ele chega, quando Deus o interroga, ele coloca diante de Deus tudo que estava no seu coração, os seus medos e a sua solidão. Ele responde para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Ele responde para Deus e ele coloca ali toda a sua emoção diante de Deus. Senhor, ó, eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho feito tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. Senhor, olha, eu tenho feito a tua obra. E o que aconteceu? O povo lá se prostrou para o outro Deus, né? O teu povo lá que eu fui para ajudar, se voltou contra o seu Deus, mataram os outros profetas, e eu fiquei sozinho. Quer dizer, ele se derrama diante do Senhor, contando tudo que estava no seu coração. Colocando para Deus tudo que estava no seu coração, os seus temores, as suas angústias. A sua diz assim: eu fiz tudo certo, Senhor, e olha a situação que eu estou. Eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer e olha onde eu estou. Eu estou fugindo porque eles estão tentando me matar. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer com o Senhor também. É colocar aquilo que está no nosso coração diante do Senhor. Eu tenho falado, principalmente quando nós falamos no nosso chá de mulheres, eu sempre tenho falado, hoje em dia, nós temos muito psicólogo, muita ajuda de pessoas, e não tenho nada contra isso. Mas, irmãos, nós temos um Deus que nos entende melhor do que qualquer homem possa nos entender. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez com as emoções que temos. Foi Ele.
Ele sabe como eu sou mais do que eu mesmo até. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Então, por que que eu fico hesitando em correr para alguém que vai me entender tão bem? E não tem problema nenhum chegar diante de Deus e falar as angústias, as dificuldades. Isso não é falta de fé, irmãos. Isso é você reconhecer que você está precisando de ajuda, você está precisando de Deus. Não confunda isso com falta de fé. Mas não é reclamação, é diferente de murmuração. Contar a Deus o que está nos afligindo não é murmuração, irmãos. É abrir o nosso coração para aquele que nos conhece, que nos entende. E é isso que Elias fez. Assim como a pergunta de Deus foi bem direta para Elias, o que você está fazendo aqui? A resposta de Elias para Deus também foi bem direta. Eu estou aqui por causa disso, e eu estou sozinho. Ele mostrou que ele estava passando por um momento de solidão, de dificuldade, de não saber o que fazer. Então, irmãos, esses momentos podem acontecer na nossa vida, mesmo como cristãos. E aonde a gente corre faz a diferença. Deus vai entender, Deus vai nos entender. O que está acontecendo é que a gente não corre para Deus nesses momentos. A gente corre para outras pessoas que muitas vezes não entendem. Vamos citar o Mike aqui. Mas o Mike falou isso, o Mike não tem fé. Que nos julgam, dizendo que a gente não tem fé. Com Deus não tem o problema do julgamento, entende? Porque Deus sabe que a gente não é falta de fé, que não é falta de temor a Deus. Mas que a nossa humanidade e os nossos sentimentos, que foi Ele que criou em nós, estão ali. E a gente precisa de uma palavra do nosso Criador para nos ajudar nesse momento difícil. Então, nós temos que ser diretos com Deus. Quando Deus vem até nós, nós temos que nos derramar na presença de Deus. Elias colocou tudo. Em poucas palavras, ele coloca tudo diante de Deus. Primeiro, eu tenho feito tudo que Deus, o Senhor pediu para mim fazer, eu tenho feito. Eu tenho sido fiel a tudo que o Senhor pediu para mim. O povo de Israel lá, aquele povo que é seu e que o Senhor me mandou lá, é um povo ruim demais. Eles foram e se prostituíram com Baal. E mais, eles mataram os profetas lá. Aquele povo é ruim. Matou os profetas. E eu estou aqui sozinho. Ele falou tudo que está no seu coração. Sua fé em Deus, porque ele tinha feito tudo o que Deus tinha mandado fazer. A indignação com os homens, que em vez de correr para Deus, tinham corrido para Baal. E a sua solidão naquele momento que ele estava sentindo. E é isso, irmãos. Diante de Deus, nós podemos nos derramar diante de Deus. Falar tudo que está no nosso coração. Deus conhece. Deus não vai entender errado aquilo que a gente coloca para Ele, sabe? Vocês já conversaram com uma pessoa que você fala, ela entende bem? Vocês já tiveram essa experiência de conversar com alguém que você está falando e a pessoa distorce tudo aquilo que você está falando? Né? Deus não distorce, irmãos. Tudo aquilo que você fala para Ele, Ele vai entender exatamente aquilo que você está querendo falar. Deus não vai distorcer. Deus não tem esse problema de distorcer a nossa fala. Claro que se precisar nos corrigir, como nós vamos ver, Ele vai nos corrigir. Mas Deus não tem esse problema de não nos entender. De que, eu não fui claro o suficiente com Deus. Pode ter certeza, Ele nos entende. Ele nos entende, mas nós temos que ir a Ele. Nós temos que
nos derramar na presença dele. Nós temos que saber que a gente pode falar para Deus até dos nossos temores, das nossas, muitas vezes, humanidade. Elias era homem, e aqui ele está expressando a sua humanidade, mesmo ele sendo o grande profeta do Senhor. Terceiro ponto. Depois dessa resposta, Deus fala assim para Elias sair para fora, né? E que Deus ia se apresentar a ele. Ele já tinha tido uma conversa com Deus, né? Mas Deus fala assim, nós vamos conversar agora, ó, cara a cara, nós dois. Agora a conversa vai ser outra, Elias. Eu te ouvi, eu entendi, mas agora sai para fora e sai, deixa a caverna. Sai desse esconderijo. E isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes nós também nos escondemos dentro de nós, dentro das nossas emoções. E nos camuflamos. E às vezes nós precisamos sair para que então a gente ouça Deus. A gente tem que sair daquele lugar confortável que a gente achou. Elias achou a caverna confortável. Elias achou que a caverna era segura. Deus falou, não, sai. Nós vamos conversar mais um pouquinho, mas vamos sair para fora daí. E é interessante, irmãos, que... Por que aqui fala várias coisas, né? Tinha um vento forte, bravo, né? Um temporal, digamos assim. Um furacão passando ali, que diz que derrubava tudo. E diz que Deus não estava ali. Depois um terremoto, algo terrível também. Estrondoso, né? Mas Deus também não estava ali. Depois um fogo. E o fogo é algo terrível também, né, irmãos? Mas Deus também não estava ali. Como que Deus falou com Elias? De que forma que Deus falou com Elias? Tranquilo, de suave, o texto diz suave e delicado. Toda essa manifestação ali da natureza ali, foi uma manifestação terrível, mas o que fez Elias fugir? O medo. O medo fez Elias fugir. E se Deus falasse com ele, com voz de vendaval, com voz de terremoto, com voz de fogo, o que aconteceria com Elias? Geraria mais medo, né? Por isso que eu falei que Deus nos conhece. Diz o Salmo que Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Deus conhecia a estrutura de Elias. Deus sabia que Elias estava fragilizado ali. Então Ele se manifesta para Elias de uma forma delicada, suave. Deus não quer assustar ninguém não, irmãos. Se precisar, Ele vem como fogo consumidor, sim. Se precisar, Ele vem como um vento impetuoso. Mas o que Elias precisava ali era de delicadeza, de suavidade. Ele já estava desesperado o suficiente. Deus sabia o que Elias precisava, assim como Deus sabe o que cada um de nós precisamos. E a maneira de nos tratar. Deus sabe. Deus sabe até onde a gente aguenta. A gente é que não sabe. Deus sabe. Mas às vezes a gente precisa passar para a gente entender. Deus sabia que Elias estava nesse momento fragilizado e Deus foi suave conversar com Elias. E ele faz a mesma pergunta para Elias. O que você está fazendo aqui? Elias dá a mesma resposta.
Elias dá a mesma resposta para o Senhor. Olha, eu tenho feito a obra, o povo se prostrou e eu estou sozinho. Elias deu a mesma resposta para o Senhor. E Deus se manifestou para ele de uma maneira suave. Deus não estava bravo com Elias, irmãos. Deus não estava bravo com Elias. Não é porque muitas vezes a gente está frágil que Deus vai ficar bravo com a gente. Porque a gente já ouviu muito isso, né? Antigamente se falava muito de um Deus irado, né? Deus bravo. Mas Deus é muito mais do que um Deus bravo. Ele é bravo quando precisa ser, mas Ele é um Deus amoroso, cuidador, ajudador também. E Ele faz a mesma pergunta e Elias dá a mesma pergunta e Deus não estava bravo com Elias porque Ele entendeu a fragilidade do profeta diante dos acontecimentos. E Ele falou com Elias de uma maneira suave. Mas vocês vejam que Deus, Ele não deixou que Elias ficasse naquele alto padecimento. Deus ouviu, Elias ouviu, mas Deus mostra para Elias que ele estava tendo uma visão que não era de um profeta. De que maneira? Deus dizendo, não, você não tem fé, você é fraco, você... Não, foi isso que Deus fez para Elias, não. Deus começou a lembrar quem Elias era. E olha o que Deus responde aqui, no versículo 15. Depois que Elias falou a mesma coisa para o Senhor, ele diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Deus não ficou dizendo, olha Elias, você esqueceu tudo que você fez em meu nome? Você esqueceu que eu estou contigo? Não, irmão, você está sendo fraco. Deus não tratou Elias assim. Deus só falou assim, Elias, chegou, tá? Eu te ouvi, eu ouvi a sua reclamação, beleza, só que acabou, levanta, volta lá, que você tem coisas para fazer ainda. Entre as coisas que você vai fazer ainda é escolher um sucessor para você. Então, Elias, o tempo de chorar acabou. Você chorou, eu te ouvi, eu entendi o teu choro, mas eu quero dizer para você que você é muito mais do que você está se sentindo no momento. Você é meu profeta e você ainda tem coisas a fazer. Às vezes, nós precisamos ouvir isso de Deus. Deus, nenhum momento Ele acusou Elias de nada, mas também em nenhum momento Ele passou a mão na cabeça do Elias, dizendo, ai, coitadinho de você, Elias. Não. Falou, eu ouvi a tua reclamação, Elias, eu entendo a tua humanidade, mas vamos voltar à realidade. A realidade é que você é meu profeta e eu ainda não acabei o que eu tenho através da tua vida. Vamos levantar, sacudir a poeira e voltar a fazer o que eu chamei você para fazer. Então, irmãos, na nossa caminhada cristã, vai haver momentos em que a gente vai se sentir cansado. Vai haver momentos que a gente vai se sentir fraco, às vezes se sentir desanimado. Vai haver. Mas nós temos que entender que a obra de Deus é muito maior do que a nossa humanidade. Deus entende a nossa humanidade, entende, mas a obra dele não para por causa da nossa humanidade. A obra de Deus, ela continua. E nós precisamos saber disso. Porque o sustento vem do Senhor.
E Deus já tinha mostrado isso para Elias. Ele deu o sustento e Elias caminhou por 40 dias com o sustento. Deus já estava ensinando Elias lá antes de chegar na caverna. Então, irmãos, é isso, a nossa vida cristã é isso. A obra de Deus não pode parar por causa dos meus sentimentos. Deus não disse que os sentimentos de Elias não eram legítimos. Ele somente diz, Elias, não se deixe levar pelos sentimentos. Porque tem mais para fazer. A minha obra não pode parar por causa de sentimentos humanos. Levanta, vai continuar aquilo que você foi chamado para fazer. Sentimentos humanos, ainda que Deus entenda, não são desculpa para nós parar. Ainda que Deus entenda a nossa humanidade, não é desculpa diante dele para nós parar. Falou Elias, tá bom, entendi, beleza, já deu, chega. Porque você agora... Deus podia dizer, né? Ai, tá bom, Elias, tadinho. Esse é o nosso mal, irmãos. Esse é o nosso mal humano. Que Deus não é humano. A nossa humanidade quer colo. Férias. A nossa humanidade quer tapinha nas costas e afago na cabeça. Deus fala assim, entendo você, joinha, mas não se limite por isso. Os teus sentimentos, eles estão abaixo da minha vontade. A minha vontade, depois os teus sentimentos. E a minha vontade tem que prevalecer sobre os teus sentimentos. Difícil? Quem disse que seria fácil? Né? A questão é que o mesmo Deus que tinha cuidado de Elias até aí, até esse momento, era o Deus que ia continuar cuidando de Elias para frente. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. O mesmo Deus que vem nos guardando, nos dando... A vida do cristão se fala que é de vitória em vitória, então quer dizer, é de luta em luta, né? É mais bonitinho falar que é de vitória em vitória para não falar que é de luta em luta. Isso significa que o mesmo Deus que nos deu vitória das lutas lá atrás, Ele vai dar vitória das lutas que ainda vamos ter pela frente. É tão importante essa parte de não deixar os sentimentos, porque assim, eu já presenciei, e eu acredito que muitos irmãos também, quantos irmãos a gente vê que Deus começou um trabalho, né, se converteu e Deus tinha um propósito, como tem na vida de todo mundo, e em um dado momento, por causa de algo que aconteceu, a pessoa deixa que o sentimento realmente interfira ao ponto dele parar com o que Deus colocou na vida dele. E aí a gente olha para aquela pessoa que a gente via um propósito e fala, meu Deus, mas o que pode ter acontecido para fazer aquela pessoa parar? E aí aquela pessoa, ela tem uma justificativa muito plausível, às vezes, aos nossos olhos humanos. Ah, porque foi traída. Ah, porque foi injustiçada. Ah, porque ninguém reconheceu o que ele fez. Ele trabalhou tanto e agora ninguém consegue ver isso. Então, aí, esse é um sentimento que acontece muito, de se sentir injustiçado, não valorizado, ninguém viu, ninguém acolheu. E aí a pessoa para, porque já que ela tem razão, né, ela, afinal de contas, ela foi injustiçada, ela foi, sei lá, pode ter acontecido muitas coisas. E ela não entende realmente esse mistério do Senhor. Por exemplo, Jesus ter morrido, né, não foi, né, quer dizer, então aí ela foi injustiçada e ela para aquilo que Deus colocou na vida dela, que há um Deus que já provou o amor, que já deu garantia de vitória por meio de Jesus Cristo, já deu um novo nome para ele ou para ela, e a pessoa, às vezes, realmente falta esse entendimento. E não é falta de Deus falar, porque Elias ali, ele teve uma atitude, como a pastora falou, de mesmo ele fugindo, mas fugindo para próximo de alguém que pudesse dar a ele um bom conselho, que era o próprio Deus, que ele já estava achando que não tinha ninguém mesmo, né? Que era um engano também. Às vezes a gente se engana também com os nossos sentimentos. Então, eu acho que a gente tem humildade de, se passarmos por algo assim, parecido, como, não essa questão de morte, que eu acho que é mais difícil, mas assim, esse sentimento que eu vejo nas igrejas morrendo bastante as pessoas, porque se sentiu isso, aquilo, e entender que não
você tem um compromisso com Deus e aí você deve seguir. E aí eu acho que nesse momento, eu creio que as pessoas não ouvem Deus. Ela se afasta de Deus de alguma forma. Então, acho que aí está o perigo. Eu acho que o segredo está, se a gente guardar esse estudo hoje, aconteça o que acontecer, não fuja da presença de Deus, né? Vá para algum lugar que você entenda que Deus esteja lá. Exatamente, a irmã Yolanda falou um ponto muito importante, né? Quantas pessoas que se decepcionam com pessoas e deixam de fazer a obra de Deus. Por causa de pessoas, o que Deus tem a ver? Pessoas são pessoas que erram. Às vezes é o nosso sentimento que está errado, né? Ele achava que estava sozinho. Olha como a Bíblia ela vai nos moldando, né? Fala assim que nós devemos prestar a Deus o nosso culto racional, não emocional, né, irmãos? Porque as emoções, elas são complicadas, mas a razão não. Aquilo que a gente faz com a nossa razão, a gente tem certeza daquilo que está fazendo. Aquilo que a gente faz com a nossa emoção é suspeito, né? Porque as nossas emoções, elas vão daqui para aqui embaixo em minutos, né? Depende do dia, a hora, o que acontece à minha volta, muda minhas emoções muito rapidamente. Eu posso acordar feliz e dormir chorando, porque as minhas emoções, elas são um turbilhão. Nós, mulheres, muito mais sofremos com as emoções. Mas foi Deus que nos criou assim, porque os homens são muito razão, e eles precisam desse lado nosso, emocional. Mas as nossas emoções, elas giram muito rápido. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar o nosso culto racional. Porque quando a gente toma as atitudes pelas nossas emoções, a gente erra. Quando a gente toma as atitudes pela razão, irmãos, a gente vai avaliar. Não é verdade? Então, o que a irmã falou, tem muitos deixam de fazer as coisas de Deus por mágoas, por sentimentos. Lógico, irmãos, pessoas vão errar conosco. Sempre vão. E errar feio, e não só dentro da igreja. A gente costuma culpar muito dentro da igreja, mas quantas vezes a nossa própria família não magoa a gente? Não erra com a gente? E é família? Devia ser a família que nos cuida, mas quantas vezes eles nos magoam, nos ferem? No nosso trabalho, quantas vezes a gente é magoado, ferido por colegas de trabalho, pelo próprio patrão da empresa? Mas quando é no ambiente da igreja, parece que os nossos sentimentos são mais doloridos. Ai, porque o irmão, eu entendo que o irmão não devia fazer, mas aonde que Deus trabalha na nossa vida, irmãos? Como o pastor Isaías sempre fala, né? Como que eu aprendo a perdoar? Se ninguém fizer nada para mim, como é que eu vou aprender a perdoar? É fácil falar que eu perdoo, sendo que nunca ninguém pisou no meu calinho. Complicado, sentimentais, eles dão trabalho a vida toda, né? Aí o pastor acolhe e tal. Agora, se o pastor errar, ou a pastora, ou um líder, porque fala assim, mas como já se viu? Já viu gente assim esbravejando e diz que é crente, aí já amaldiçoando já tudo, né? Já fala que não é crente coisa nenhuma e aquela coisa toda. Então, assim, totalmente carnal, emocional. Então, o coração realmente é enganoso. Se a gente for seguir realmente por isso aí, a gente não vai, porque as pessoas erram de fato. E a gente tem que considerar, às vezes, que nós também erramos feio com alguém. E quando a gente entende isso, a gente não nega perdão para ninguém, porque a gente, muitas vezes, magoa, assim, a gente fala a palavra atravessada, a gente fala coisas que não deve, a gente deixa de fazer coisas, isso é real. Mas só se a gente reconhecer, porque às vezes, se não reconhecer, é muito fácil a gente cobrar ou santidade ou algo correto do outro, mas da gente, às vezes, a gente não cobra. Exatamente, né? A gente tem essa característica, né, de querer que o outro seja santo. O que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado aí pode tirar a primeira pedra. Não tinha ninguém sem pecado lá para poder atirar. Só Jesus era o único que podia tirar pedra na mulher lá. Então, às vezes, no ambiente da igreja tem muito isso. Ah, mas o irmão, como que o irmão fez um... O irmão é humano.
Ele pode errar, eu sou humana, irmãs, eu posso errar com vocês, sim, natural. Eu ainda não estou no nível do céu. Quando estiver no nível do céu, eu vou para o céu. Não vou ficar mais aqui. Mas enquanto estou aqui, eu sou humana, né? Posso errar, posso ofender, posso machucar. Às vezes nem é intencional. Mas o que eu quero que fique claro, irmãos, é que a obra de Deus não para porque eu paro, hein? Lembre-se disso. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Deus não precisa de você. A pessoa que se acha insubstituível nas coisas de Deus cai do cavalo, hein? Quando eu deixo de fazer alguma coisa na obra de Deus por birra, por mimimi, Deus levanta outra pessoa melhor do que eu, para fazer melhor do que eu faço, para mim me envergonhar. Porque a obra é dele. A obra não para por causa de mim, não. Se eu parar hoje de fazer a vontade de Deus, Deus levanta outra pessoa para fazer melhor do que eu faço ainda. Porque a obra é dele. Ai, quem que se acha aí poderosão? Não é, irmãos. Você é servo. E o servo faz o que o Senhor manda e acabou. Tem gente que acha que Deus precisa dele. Ah, não vou fazer também. Não vou fazer mais nada. Pare. Sabe o que vai acontecer? Você vai regredindo cada vez mais na sua vida. Mas a obra de Deus, ela prossegue. Ela não para. Ela não depende de homens, ainda que Ele use homens para fazer. Ela é de Deus. E Deus dá continuidade para a sua obra. E é isso que Ele mostrou para Elias. Eu entendo, Elias, eu sei, você está certo, mas deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Tem 7.000 lá, que não se dobraram a Baal, que não beijaram, que eu estou guardando lá em Israel. Tem 7.000 lá, Elias. Você não está sozinho, não. Eu estava falando com o pastor Isaías essa semana que, infelizmente, a igreja brasileira está difícil. Está um caos, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Porque a gente tem visto coisas horríveis dentro da igreja. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que ainda há muito joelho que não se dobrou a Baal. Dentro da igreja. Há muitos irmãos por aí no Brasil todo, firmes, fortes, convictos da sua fé. Então, é isso que Deus mostrou para Elias. Não se preocupe, Elias, você não está sozinho, não. Você não está. Parece que está, mas não está, não. Tem pessoas ainda ali, ó, na obra, fazendo, firmes, que vão te dar apoio. E é isso, irmão. Então, quem acha que deixar as coisas de Deus por sentimentos que são humanos vai afetar a obra de Deus? Não vai, irmão. Não vai. A Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai por quem veio o escândalo. Então, acontecer coisas no meio da igreja é inevitável. Mas ai daquele que provocou. É com Deus o assunto. É com Deus. É diretamente com Deus. Não é com o pastor, não é com a liderança, ainda que a liderança trate. Mas é com Deus diretamente. Vai ter que se acertar com Ele. Não era o caso de Elias. Elias não estava errado. Apenas estava passando por momentos de tensão, de angústias normais. Quando Deus fala para ele, ó, tá bom, agora levanta, vai lá, faz isso, 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 minha obra não pode parar. E você vai lá, e você vai chamar tal pessoa que vai ser o teu sucessor. Poderia parar o plano de Deus na vida de Elias, que era o quê? Arrebatar ele para o céu. Ele poderia não ser arrebatado se ele não ouve Deus naquele momento crucial. Já imaginou? Que nem se fosse hoje, tivesse um Elias. Não, já fiz muito. Como assim? Deus me deixou a pão e água, né? E ele estava realmente a pão e água.
Mas aqui não, as pessoas que faz algo, sobe no altar, já acha que faz muito, e aí Deus não pode, se não der menos que picanha, não tá bom. E isso é uma parte, mas Elias, ele foi muito humilde, porque se ele não ouve Deus ali e não vai completar, que foi pouco, né? Aí foi ungir ali uns 2 reis, um profeta, e Deus já depois já tomou ele aos céus. Então quer dizer que a grande obra ainda ia acontecer, que era ele ser arrebatado. Se ele não ouve, poderia não ter sido arrebatado. Ele poderia ser outra história. Tipo assim, Elias ia ser arrebatado, mas desobedeceu a Deus e não Pois foi. é, Deus tem planos para a nossa vida. E os planos de Deus são maravilhosos. Mas a gente pode mudar os planos, né? De Deus na nossa vida, por nossas decisões. Não é de Deus, nossas próprias decisões. Por isso que Elias não fez nada de errado, porque ele correu para mais próximo de Deus. Ele foi para o monte de Deus, ele se aproximou de Deus. Quando nós estamos passando por momentos assim, corra para Deus. Vai mais para perto de Deus. Quanto mais junto de Deus, melhor. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, melhor, irmãos. Porque Deus fala conosco. Deus fala para Elias que ele ia fazer o seu sucessor. Olha só, hein? Deus estava falando para Elias assim, ó. Seu tempo está acabando, mas a minha obra vai continuar depois de você. Irmãos, a obra de Deus vai continuar depois de nós. Ela vai continuar. Deus falou isso para Elias. Olha, seu tempo está acabando. Vai vir outro, que eu vou usar, como usei você. Vou usar outro. A obra vai continuar. Mas o que Deus tinha para Elias era grandioso demais, né? Ser arrebatado. Só há 2 personagens bíblicos que não passaram pela morte. Só 2 tiveram esse privilégio de não passar pela morte. Sendo que, vamos lá, vamos pular de um extremo para o outro, vamos lá para a escatologia. Muitos dizem que Elias vai ser uma das testemunhas, né? Que vai vir e pregar durante 3 dias em Israel, e daí vai ser morto. Vai passar pela morte. Dizem que Elias vai ser um dessas testemunhas, né? Então, mas só 2 pessoas subiram ao céu sem passar pela morte, Elias e Enoque. Então, é algo maravilhoso, né? E ele vai, e ele chega onde estava Eliseu, e o que Eliseu estava fazendo? Eliseu era do agro. Né? Para nossos dias, Eliseu era do agro, né? Estava lá, fazendo a sua plantação, trabalhando lá com seus bois. E Elias chega e joga a capa. E Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado. E é interessante algo que Eliseu faz aqui. Eliseu faz 2 coisas extremamente importantes aqui. E ele entendeu o seu chamado. Quem entende o chamado de Deus precisa entender essas 2 coisas. Primeiro, ele se despediu da família. Ele sabia que a família dele agora era onde Deus o levasse. Ainda que ele amasse seu pai e sua mãe, agora era diferente, a obra era diferente. Ele não ia mais ficar atrás do papai e a mamãe. Agora a obra era diferente. Ele vai, então, entende, se despede da família, porque ele entendeu que agora ia ser diferente a relação dele com a sua própria família. Às vezes Deus nos chama, irmãos. Quem tem algum chamado missionário, se tiver alguém aí, saiba que a primeira coisa é você ter que deixar a sua família, que nós sabemos que não é fácil. Deixar não é no sentido de abandonar, é no sentido de entender que as coisas de Deus são maiores que às vezes a nossa própria família, a nossa própria casa, aqueles que amamos. E a segunda coisa extraordinária que Eliseu faz, ele pega, diz aqui uma junta de bois, ele mata. Com aquilo que usa, né, para manter os bois ali junto, canga, jugo, né?
ele pega, ele queima aquilo, ele faz fogo, ele queima e ele assa a carne e dá ao povo. Eliseu faz algo tremendo, irmãos. Ele diz assim: eu não volto mais para essa vida. Aquilo era o trabalho dele. Os bois ali era do seu trabalho, da onde ele tirava o seu sustento. E agora ele entende que Deus o chamou e que aquilo ficou para trás. Aquela vida de fazendeiro, de lavrador, ficou para trás. E o ato dele matar os bois e assar a carne e dar ao povo, ele está dizendo: eu não volto mais para essa vida. Eliseu entendeu a profundidade do chamado de Deus. Eu não volto mais para trás. Ele tomou essa convicção: aqui eu não volto mais. Porque agora a minha vida é daqui para frente com Deus. Deus vai me levar onde Ele quiser. Deus vai fazer como Ele quiser. Eu não volto mais para trás. Essa confiança e essa postura de Eliseu é tremenda, irmãos. Quem dera nós fôssemos como Eliseu. Isso aqui não é mais para mim. Minha vida é para cá agora. Para cá eu não volto mais. Sabe? O ato de matar os bois e queimar com a madeira, que significa assim, não tem mais aonde eu voltar, porque acabou, né? O boi morreu, a madeira não tem. Não há volta. Quem dera eu e você tomássemos essa mesma postura diante de Deus. A minha vida é daqui para frente com Deus. Para trás eu não volto mais. Acabou. Lá não é mais meu lugar. Agora é para frente. E Eliseu torna isso assim, tão firme nessa posição dele. Ele vai, ele se despede da família, ele mata os bois e ele fala para Elias: agora eu vou com você. Diz aqui: então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele era profeta igual a Elias. Deus tinha chamado ele para ser profeta. Mas até Elias subir ao céu, Eliseu serviu Elias. Eliseu não se achou, irmãos, em outras palavras. Quando você é chamado para fazer algo, e tem alguém superior a você, não se acha, mas estou fazendo a mesma coisa, somos iguais. Sirva. Não é isso que Jesus ensinou? Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Eliseu, entende? Por que Eliseu foi escolhido como profeta? Está claro aqui por quê. A visão de Eliseu. Ele seguiu Elias e ele o servia. Ele esperou o tempo certo de fazer as coisas que Deus tinha para ele fazer. Ele não tentou passar por cima de Elias. Ele não tentou dizer: não, Elias, agora nós somos iguais. Não, ele serviu Elias. Até quando Deus levou Elias para o céu. Eliseu estava ali como servo, não como profeta. O nosso problema é que a gente quer ser muito chefe e pouco servo. A gente não respeita a nossa liderança, porque a gente se acha igual. Diante de Deus somos iguais, todos servos, mas há uma hierarquia. E essa hierarquia existe desde o céu. Não tem hierarquia no céu? Não tem os anjos, os querubins, os serafins. Há uma hierarquia no céu. Também aqui na terra. Na igreja há uma hierarquia. O texto diz que Ele mesmo, Ele quem? Deus chamou uns para pastores, outros para evangelista, outros para isso, outros para aquilo. Deus chamou, Deus separou pessoas. Então há sim uma hierarquia. Então, como a gente se porta? Como é a nossa postura? Concluindo, irmãos, temores não são sinal de fraqueza. São a nossa humanidade. Mas quando Deus fala com Elias,
ele retoma o seu chamado. Como reagimos faz toda a diferença. Como nós reagimos faz toda a diferença. Deus entendeu Elias, Deus mostrou que compreendia tudo que ele estava passando, mas quando Deus chama Elias a voltar, a continuar, ele não está dizendo que as razões de Elias não eram boas. Deus não, em nenhum momento diz que Elias não estava certo, que as razões não eram boas. Deus sempre diz, olha, não dá para parar, Elias. Tem que continuar. Não deixe que isso faça você parar, continue. E Elias respondeu ao chamado. Elias respondeu ao chamado de Deus. Então, como nós agimos vai fazer toda a diferença, como a irmã colocou. Deus tinha o plano de levar Elias ao céu sem passar pela morte. Mas Elias podia ter morrido nas mãos de Jezabel se ele tivesse não ouvido Deus. Ou achado que as suas razões eram mais importantes do que Deus estava dizendo para ele que eram. Porque nós temos essa humanidade, né? Que quando a gente acha que tem razão, a gente acha que tem razão. Né? E as nossas razões a gente põe lá em cima. O que a gente tem que entender, irmãos, que até as nossas razões, ainda que sejam autênticas, elas estão debaixo da vontade de Deus. Elas nunca estão acima da vontade de Deus. Elas estão abaixo, porque eu sou servo. Ainda que as minhas razões sejam plausíveis, a vontade de Deus é soberana na minha vida. Ainda que as minhas razões sejam nobres, a vontade de Deus é soberana. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. E quando nós agimos assim, irmãos, nós vamos encontrar Elias lá no céu. Ou nós vamos também, Deus nos leva como levou Elias no arrebatamento, ou quando a gente partir desse mundo, nós vamos estar lá no céu com Jesus. Então, irmãos, corra sempre para perto de Deus. Corra sempre para o Senhor. Ainda que você ache que tenha razão, ainda que você saiba que as suas razões são pertinentes, corra para Deus e faça o que Deus te mandar fazer. Mesmo que te contrarie, faça o que Deus mandou fazer. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.